A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma tarde da bênção, para mais uma palavra abençoada que o Senhor vai estar nos trazendo. E eu tenho certeza que essa palavra é para libertação, é para transformação, é para restauração, é para abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, igreja? A palavra se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25. Quero cumprimentar todos os irmãos do YouTube, todos os irmãos das redes sociais. Que Deus abençoe a todos aqui do Facebook. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que temendo ele a casa de teu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Até aqui, igreja. Deus aparece para Gideão. Deus envia um anjo para falar com Gideão. Gideão foi um dos juízes que Deus levantou para livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Deus escolheu Gideão na época em que ele estava sendo sofrido pelas mãos dos medianitas. Ele e o seu povo, ele e a sua casa, ele e a sua família. Então o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. E ele fala: como que o Senhor é comigo? Então, Senhor, de que é feito de todas aquelas maravilhas que nós ouvimos dizer dos nossos pais do passado? Que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor destruiu o Egito. Porém, agora estamos aqui nas mãos dos medianitas. Eles vêm aqui, eles roubam o nosso alimento, eles levam os nossos bois, as nossas plantações, as nossas ovelhas, tudo que plantamos, tudo que produzimos, todos os animais que a gente cria, eles vêm e levam tudo em bandos, e nós estamos aqui sofrendo. Como que Deus é comigo? E Deus fala através do anjo com Gideão: o Senhor é contigo. Então Gideão faz ali uma oferta para o anjo. Ele fala: então espera aqui que eu vou preparar algo para você comer. Vou ali assar um carneiro, um cabrito, e vou oferecer. E o anjo fala para ele: nada do que você fizer eu vou comer. Porque é anjo não come. Anjo, ele só adora, igreja. E Gideão vai, prepara o carneiro, prepara a ovelha, assa e põe ali no altar para o anjo comer. Quando ele põe no altar, o anjo estende o cajado e tudo pega fogo e o anjo desaparece. E ali ele vê de fato que era o anjo de Deus. Deus aceitou aquela oferta de Gideão. E depois que ele faz aquela oferta, é o versículo que eu li aqui para vocês. Naquela mesma noite, depois que ele oferece essa oferta para o anjo, Deus aparece para ele de novo, fala com ele de novo e pede para ele entregar o segundo boi do seu pai, derrubar o Baal, derrubar o poste ídolo, cortar as madeiras, cortar as lenhas das árvores que estavam ali, protegendo ali aquele altar de Baal, ali onde era do seu pai.
Deus aparece para Gideão e fala: eu quero que você pegue o segundo boi do teu pai, que você derruba o Baal de madeira que está lá, pega as lenhas do bosque e queima tudo, destrói tudo. Com aquela lenha você vai destruir tudo, você vai fazer um novo altar para mim com o segundo boi do teu pai. Só que Gideão, igreja, ele fica com medo. Ele fica com medo, porque imagina, os israelitas estavam no pecado. Ao invés de adorarem o Deus de Israel, eles estavam adorando um poste ídolo, um Deus que eles criaram de madeira, que ficava lá no bosque. Eles criaram um Deus para eles adorarem. E o povo de Israel tudo ia lá pedir para aquele poste Baal. Tudo que eles tinham vontade de pedir, eles pediam para aquele ídolo de adoração que eles criaram, que eles inventaram daquelas terras onde eles foram habitar. Ao invés de adorar a Deus, eles estavam adorando um poste ídolo, um Deus falso. Então Deus fala com Gideão e fala: eu quero que você ofereça para mim um sacrifício. O que? O segundo boi. Por que o segundo boi, igreja? Porque o segundo boi é o mais reprodutor, porque o primeiro já está velho. Deus não quer nada de você que já está velho. Deus não quer sua adoração antiga, seu louvor antigo. Deus não quer nada velho teu. Deus quer coisas novas. Deus quer algo novo. Deus quer sacrifício novo. O boi reprodutor, o segundo boi, era o boi que mais reproduzia, que mais tinha o sêmen para poder criar novos bois, novas vacas e novo rebanho. Então não podia ser um boi velho, porque o boi velho já não produzia mais nada. Deus não quer de você algo que você já não produza mais nada. Deus quer de você algo que está te produzindo, algo que está fazendo você ter bens, algo que está te enriquecendo. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você desapega daquilo que está te enriquecendo. Porque o segundo boi fazia com que o pai de Gideão enriquecesse e colocasse cada vez mais aquele poste Baal nas plantações, ali nas oliveiras, aonde eles estivessem no bosque, para poder adorar. Porque o pai de Gideão achava que aquele poste ídolo que ele levantou estava fazendo com que ele prosperasse. Mas Deus fala para Gideão: eu quero, Gideão, que você vai lá e pega aquele segundo boi. O boi que mais está dando lucro para o seu pai. O boi que está fazendo mais nascer mais vaquinha e mais bezerrinho. Eu quero que você pega esse e mata ele e sacrifica ele para mim, lá no bosque onde o teu pai levantou um falso Deus. Porque o único Deus sou eu, mas o teu pai levantou um falso Deus. Às vezes, igreja, a tua casa está destruída. Às vezes a tua casa está em ruína, porque o teu pai, ou o teu marido, ou o teu filho, alguém lá dentro da tua casa levantou um poste ídolo lá dentro. Está apegado no segundo boi. Está apegado no jogo. Está apegado na prostituição. Está apegado no pecado. E com o pecado você pode até prosperar, mas você prospera para perder tudo de uma vez. E era o que estava acontecendo com Joás, que era o pai de Gideão. Joás era um senhor rico, que tinha ovelhas, que tinha boi, que tinha vaca, que tinha bois reprodutores. Porém, os medianitas vinham e levavam tudo. Levava as plantações, levava os bezerrinhos que nascia, levava as vaquinhas que nascia, levava tudo. Não adiantava ter o segundo boi. Não vai adiantar você ter na sua casa algo que está te dando dinheiro, que está te dando prosperidade, mas que lá na frente, com esse algo, você vai perder tudo. Esse algo é o jogo, esse algo é a prostituição, esse algo é a mentira, esse algo é o comércio de drogas, esse algo é o vício, esse algo pode ser tudo aquilo que se chama pecado.
que se chama o erro. Joás, quando eu falar Joás, você já sabe que é o pai de Gideão. Joás tinha prosperidade, mas na mesma hora que ele tinha o segundo boi, os medianitas vinham e levavam tudo. Nascia ali outro boi, outro bezerrinho, prosperava, eles voltavam de novo e levavam tudo. Até quando você vai ficar nessa? Jogo aqui, aposto ali, invisto aqui, mas não está debaixo da mão de Deus. Não está com a bênção do Senhor. Porque a verdade é que tudo que você tem conquistado é debaixo de pecado. É desagradando a Deus. É com erros, é com falhas. Você pode até dizer para mim, eu sou próspero, eu estou rico, eu estou com a vida farta, mas não está com a bênção do Senhor. Assim estava o pai de Gideão. Assim estava Joás. Estava próspero, mas na mesma hora o inimigo vinha e levava tudo. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de jogos, por causa de prostituição, traição, mentira, pecado, drogas, bebida, tudo aquilo que Deus falou para que a gente não fizesse. A Bíblia diz que os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Quantos lares não são destruídos porque a pessoa bebe até se embriagar e destrói tudo dentro de suas casas. Destrói suas empresas, destrói suas famílias, destrói seus filhos. Então Deus pede para Gideão: vai, Gideão, na casa do teu pai e pega aquele segundo boi, aquele a quem ele é apegado, porque aquele segundo boi que está dando prosperidade a ele. E ele está achando, Gideão, que é aquele poste que ele levantou, que está lá no meio do bosque, que está deixando ele prosperar por algum tempo. Porque depois o inimigo, os medianitas, vêm e levam tudo. Quando Gideão estava malhando o trigo, revoltado, porque ele já sabia que os medianitas iam vir, era a época deles vir, levar tudo o trigo, levar tudo que eles tivessem. Ele estava nervoso, malhando o trigo no lagar, para poder esconder, porque já sabia que eles iam vir e ia levar tudo. Ele estava com uma revolta tão grande dentro dele, o anjo aparece para Gideão. Fala: eu sou contigo, homem valente. Vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Deus sabia a revolta que estava dentro de Gideão, mas Deus sabia que ele não podia abençoar Gideão, e nem seu pai, nem sua família, e nem o povo de Israel, por causa do que, igreja? Por causa do poste ídolo que foi levantado. O Baal que foi levantado, por causa de quem, igreja? Por causa do pai de Gideão. Até então, o pai de Gideão achava que aquele Baal que ele levantou estava abençoando. Mas o que acontece? Gideão ficou com medo de matar o segundo boi. Então ele pegou 10 dos seus servos de madrugada e foi pegar o boi para sacrificar. Derrubou tudo o poste Baal, pegou as madeiras do bosque, cortou tudo, queimou tudo, destruiu tudo. Levantou um novo altar com pedras. Igreja, Deus não queria que fizesse um holocausto para ele com as madeiras do bosque. Entenda, ele não queria que fizesse uma fogueira ali e queimasse o boi em cima daquelas madeiras oferecidas. Deus não quer nada que é oferecido para o diabo. Deus quis que pegasse aquela estátua que foi levantada de madeira que eles fizeram um Deus, que destruísse, cortasse, destruísse, queimasse e jogasse fora. Deus pediu para Gideão pegar umas pedras e queimar o boi em cima de pedras. Não aceitou aquelas madeiras. Não aceitou a madeira do bosque que já estava oferecido para o diabo. Gideão foi lá no bosque onde estava aquela estátua, aquela imagem do diabo, queimou tudo, destruiu tudo, cortou tudo. Mas para queimar o segundo boi, Gideão teve que pegar umas pedras e levantar um novo altar. Deus não quer nada que foi oferecido para o diabo. Deus não quer o seu jogo. O jogo foi oferecido para Satanás. Deus não quer o comércio que você está
está tendo na ilegalidade. Deus não quer uma vida de prostituição, uma vida errada, uma vida de pecado para você se enriquecer. Deus não vai aceitar nem um centavo seu do dinheiro que você está conquistando através do jogo. Deus não vai aceitar nem um dinheiro teu que você está conquistando através do tráfico de droga. Deus não vai aceitar um dinheiro teu que você está conquistando através do comércio de bebidas para embriagar pessoas. Deus não vai aceitar nada que é errado, nada que te prosperou que não seja da parte dele. Deus não quer. E Deus não aceitou aquela lenha que estava consagrada para o diabo. Gideão teve que procurar ali no meio do bosque algumas pedras, levantar um novo altar e queimar o segundo boi. O que será que está dentro da tua casa, igreja? Que você pode dizer, mas não é meu, é do meu pai. Isso aí que está dentro da minha casa, afastando o Senhor da minha casa, não é meu, é da minha mãe, é do meu filho. Pois Deus te manda nessa tarde. Faça como o Gideão, vai lá dentro da tua casa e destrói aquele poste ídolo que está lá dentro. Não aceita o jogo dentro da sua casa. Não aceita o pecado dentro da sua casa. Não aceita drogas dentro da sua casa. Não aceita seu filho fazer sexo antes de casar dentro da tua casa. Não aceita o pecado dentro da tua casa. Porque Deus não habita no pecado. Glória a Deus. Oh, aleluia. Larabashuri, lamacanta, labas. E Gideão teve que enfrentar o pai. Quem é a autoridade dentro de uma casa, igreja? É o pai. Como que Gideão ia contra a autoridade da sua casa? Mas maior que o pai era o nosso Deus, que estava mandando ele ir lá e destruir tudo. Gideão fica com medo, pega 10 servos e vai até o bosque destruir e queimar o segundo boi de madrugada. Escondido do teu pai, escondido dos israelitas, porque temia, tinha medo. Quem que não tem medo, igreja? Logicamente, se você for destruir aquilo que é do teu filho, aquilo que é da tua filha, aquilo que é do teu marido, que está agradando Satanás, certamente o diabo vai te colocar medo. Mas Deus coloca em você coragem para destruir tudo aquilo que desagrada a Deus. Quantas pessoas vêm na igreja chorando e falam, eu já não aguento mais, pastor, é tanta luta, é tanta prova, mas é porque tem pecado dentro da casa. Tem pecado dentro da casa, tem coisa errada dentro da casa, você não pode aceitar pecado dentro da sua casa. Deus está te dando autoridade nessa tarde. Destrói o poste Baal que está lá dentro da tua casa. Não aceita poste ídolo dentro da tua casa. Não aceita adoração de ídolos dentro da tua casa. Não aceite o pecado dentro da tua casa. Aleluia. E Gideão vai e queima o segundo boi. Oferece em holocausto para o nosso Deus. Ele oferece o segundo boi. O segundo boi, igreja, o boi reprodutor, ele reproduz numa idade de até 15 anos. A Bíblia vai dizer que o segundo boi tinha quantos anos, igreja? 7 anos. Ou seja, era metade da vida daquele segundo boi. Era a época que ele mais reproduzia. Será que você pode entender? O boi começa a reproduzir depois de 15 meses. Mas até os 15 anos, se ele for bem cuidado, ele ainda está reproduzindo. Ou seja, o primeiro boi já não reproduzia mais nada. Reproduzia muito pouco. Deus queria o melhor. Deus quer o seu melhor nessa tarde, igreja. Deus quer que você pegue o segundo boi, aquilo que está te dando lucro. Será que você pode entender? Aleluia. É aquilo que está te dando lucro. É o pecado, é o erro. É aquilo que está te prosperando. É aquilo que não agrada a Deus. É aquilo que não foi Deus que te deu, mas foi o diabo que te entregou para te prosperar. Ah, pastora, mas foi Deus que... Foi o diabo que entregou o segundo boi para Joás? Foi o diabo que deu o segundo boi para o pai de Gideão? Não, Deus permitiu. Mas a fé dele, ele acreditava
que era a imagem que ele levantou no bosque, que estava dando boi reprodutor para ele. Ele achava que quando ele ia lá no bosque orar e pedir para aquela imagem que ele levantou, ele achava que era a imagem que estava abençoando ele. Não, era a misericórdia de Deus que ainda alcançava o povo de Israel. Era a misericórdia de Deus que prosperava e que abençoava. Porém, eles achavam que quem abençoava eles era a imagem que eles levantou. Mas o que acontece? Quando os homens percebem que Gideão está destruindo tudo, destruindo o segundo boi, destruindo o poste ídolo, os homens vão lá na casa de Gideão. Bate lá. Põe o seu filho para fora, Joás. Põe o seu filho para fora porque nós vamos matá-lo. Olha o que ele fez lá com Baal. Ele cortou o nosso Deus. Ele picou tudinho a madeira. Ele queimou o segundo boi reprodutor dele e ofereceu para o Deus dele. Ele derrubou todas as madeiras do bosque. Ele destruiu o nosso Deus, Joás. Põe teu filho aqui para fora que nós vamos matar o teu filho. O que o pai de Gideão faz, igreja? Aleluia. É o que Deus faz por nós. Deus se levanta para defender o seu filho. Deus se levanta para defender o seu escolhido. Joás fala: aquele que tocar no meu filho, amanhã cedo será morto. Como que pode? Ele até então acreditava naquela imagem. O pai de Gideão acreditava que aquela imagem podia salvar, podia proteger, podia prosperar. Agora o que ele percebe? Essa imagem não pôde se defender. E é o que ele fala para os homens. Ele não é Deus, ele não é Baal, ele mesmo que se defenda. Ele que se defenda, porque se alguém tocar no meu filho, amanhã cedo será morto. Ali o pai de Gideão viu que aquela imagem não podia fazer nada. Ela não poderia nem se defender. Porque é isso que ele fala: se ele é Deus, por que ele não se defendeu? Quando Gideão foi lá cortar a madeira do bosque. Por que a nossa imagem, o Deus que nós levantamos, se ele é Deus, por que ele deixou Gideão cortar todas as madeiras do bosque e destruir ele mesmo? Como assim ele é Deus? Ele não é Deus. Ali a ficha do pai de Gideão caiu. Joás percebeu que o único Deus é o Deus de Israel. É o Deus que criou o céu e a terra. É o Deus que pode te livrar. É o Deus que está vivo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo para nos livrar de todo mal. Aleluia. Para livrar a tua casa daqueles que quiserem te matar, porque você não aceita o pecado, não aceita o erro. Então, igreja, essa mensagem de hoje é a mensagem que o Espírito Santo nos entregou nessa tarde. Deus te pede o segundo boi. É aquilo que está te dando lucro. É aquilo que você fala: isso aqui eu não posso abrir mão. Eu acredito num Deus maravilhoso, Deus do céu e da terra, mas eu não vou parar de jogar, porque eu estou jogando e é o jogo que está me enriquecendo. Se eu tenho esse carro, é por causa que eu joguei e ganhei. Se eu tenho essa casa, é porque eu joguei e ganhei. Mas você não tem a bênção de Deus. Igreja, não aceita ter nada que não tenha a bênção do Senhor. Não aceita ter nada na sua vida que não tenha a bênção de Deus. Porque quando Deus te dá algo, é com a bênção dele. Ele não tira, ele não toma. O pai de Gideão estava prosperando com os bezerros que nascia. Mas de ano em ano, os medianitas vinham e levavam tudo. Às vezes, o medianita ainda não chegou na tua casa, igreja. O medianita ainda não veio levar tudo que você tem. Mas vai chegar uma hora que ele vai chegar. Deus vai permitir o medianita vir e levar tudo aquilo que você conquistou sem a bênção do Senhor. Com dinheiros ilícitos, dinheiros ilegais. Com a vida de prostituição, de pecado, que você diz: eu faço isso porque eu não tenho emprego, eu não tenho condições, a minha vida é essa. Deus me entende, Deus não entende. E aqui está a mensagem do Senhor nessa tarde, aleluia.
Abra mão de Baal. Abra mão do poste ídolo que você tem aí na sua casa. Está te prosperando. Está fazendo com que você está enriquecendo. Abra mão da mentira. Abra mão do pecado nessa tarde. Abra mão de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque Deus está mandando nessa tarde. Eu não quero nada disso. Vai lá e destrói tudo. Corta tudo. Arranca tudo. Tudo aquilo que não pertence a Deus. Amém, igreja? Essa é a mensagem de hoje. Porque o que Jesus fez por nós naquela cruz não tem preço. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Igreja, mais do que tudo que você pode ter nessa vida. Adquirir riquezas com jogos, com vida errada. Nada mais vale do que a sua alma. A sua alma vale mais do que o carro importado que você tem. Mais do que a mansão que você conquistou. A sua alma não tem preço. A sua alma, a Bíblia diz, vale mais que o mundo inteiro. Então a igreja fica com essa mensagem. Porque Jesus quer te salvar. Ele quer te fazer morada. Ele quer preparar morada para você no céu. Mas só se você ouvir essa mensagem, aceitar essa mensagem, abrir mão do pecado e falar: eu quero Jesus nessa tarde. Eu abro mão do segundo boi, daquilo que Deus está desagradando de mim, do pecado, daquilo que não é de Deus, aquilo que está me enriquecendo, mas Deus está desagradando. Eu abro mão nessa tarde. E assim fique com essa mensagem em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a minha casa, a sua casa, em nome de Jesus.